E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Eduardo e hoje a gente vai falar de juros simples, tá bom? Peço que acompanhem o vídeo, calmamente, assistam aí no tempo de vocês. Se for necessário, façam uma pausa para poder entender melhor o conteúdo. Então, no juros simples, a gente trabalha com essas duas fórmulas. O famoso J-CIT e o do montante, que é o M igual a J mais C. É muito simples. Para que serve esse cálculo do juros simples? A gente utiliza isso para descobrir o valor adicional que a gente paga por um empréstimo, por uma captação de dinheiro referente a um determinado período de tempo. E geralmente é isso que acontece. Se você pega um dinheiro emprestado, a gente tem a ciência de que pode ser cobrado juros. É o que os bancos fazem bastante. Então aqui é a fórmula de juros mais tradicional aí na parte de ser mais simples de ser utilizada. Nela, a gente tem algumas letras para facilitar o cálculo. Por exemplo, o J diz respeito aos juros do empréstimo. O C é o capital que foi aplicado, o capital que foi investido. O I vai ser a nossa taxa. Para ficar fácil sua localização, no problema, sempre que tiver o símbolo do porcento, você vai entender que diz respeito ao I, que é a nossa taxa. O T é o tempo. Para ficar mais fácil, sempre que tiver ano, mês, bimestre, semestre, está se referindo ao tempo. E o M é o montante, já é o valor futuro que você vai receber ou você vai ter que pagar. Por isso que o M é os juros mais o capital. Juntando os dois, nós temos o montante. E aí temos o primeiro problema, calcular os juros produzidos por um capital de 320 mil, empregado, uma taxa de 8,5% ao ano, ao final de 3 anos, utilizando o regime de juros simples. Então, o primeiro passo é sempre você pegar as letras e colocar seus valores. Então, o valor do capital ficou bem claro, C igual a 320 mil. A nossa taxa, tem um símbolo do porcento, então, taxa 8,5% AA. O que é isso? Ao ano. Ao final de 3 anos. Lembra que eu disse sempre que tiver ano, mês, bimestre, diz respeito ao T? Então, T, 3 anos. E ele pede para descobrir os juros lá no início. Então, o J é o que vamos descobrir. Qual é o próximo passo? Fazer a troca. A nossa fórmula é o J-CIT. Então, o que eu faço? Eu troco as letras pelo seu respectivo valor. Onde tinha um C, 320 mil, aonde tinha o I, 8,5%, aonde tinha o T, 3 anos. Depois disso, eu sigo as operações matemáticas da fórmula, uma multiplicação. Se você pegar seu calculador e digitar do jeito que está aí, 320 mil vezes 8,5% vezes 3, você vai encontrar os juros da questão, 81.600. Basicamente, esse foi o juros encontrado nessa modalidade aí de cálculo, beleza? Então, vamos lá. Mais um problema. O Barry contraiu um empréstimo de 2.730 a uma taxa de juros simples de 30% ao ano. Esse empréstimo foi pago após 10 meses. Qual o valor dos juros pago por ele? Então, mesmo procedimento. A gente começa separando as letras e colocando seus valores. O valor que ele contraiu do empréstimo, o valor inicial, 2.730. Nosso valor inicial é o C. Então, tá ali. Há uma taxa de juros simples de 30% ao ano. Olha só o símbolo do porcento. Então, 30% é o nosso I. Ao ano, então, A.A. E ele foi pago após 10 meses. Olha de novo, meses. Se fosse ano, daria no mesmo na hora de colocar. Seria tudo referente ao T. E ele pede qual o valor dos juros? Nós vamos descobrir. Agora, essa questão, gente, tem um detalhe. Percebemos que a taxa está em ano e o tempo em mês. Então, eu preciso fazer uma conversão para poder facilitar, para poder realizar o cálculo. Sem essa conversão, o cálculo vai dar errado. Então, vamos lá, então. O que eu vou converter? Vou converter nossa taxa para mês. Fica mais prudente a gente fazer essa análise. Como que eu faço? Uma taxa de 30% ao ano é como se fosse os 30% dividido ao longo de um ano inteiro. Um ano são quantos meses? 12. Então, esses 30% é como se eu quebrasse ele em 12 partes para encontrar o valor referente de um mês apenas.
Então eu divido por 12. 30% dividido para 12, 2,5% ao mês. Essa vai ser a nossa taxa na proporção de mês. Agora sim, eu pego os valores e troco na fórmula. Olha lá, onde tinha um C, 2.730, aonde tinha um I, 2,5%, aonde tinha o T, 10. E aí multiplico tudo, como eu ensinei, os juros, 682,50 centavos. Esse foi os juros encontrado nesse empréstimo. E para fechar, ó, o último problema, temos uma empresa, ela aplicou 150 mil, então o valor inicial foi esse. Já separo que vai ser o capital, para receber 180 mil, então para receber no futuro. Então logo, esse valor futuro vai ser o montante, que nem eu falei no início. Ao final de 5 meses, então, ela me deu o tempo, 5 meses. E aí ele pede que a gente descubra os juros simples dessa operação. Lembrando que é um juros anual. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso descobrir mais uma letra. Está faltando aí o J, gente, na operação. Mas praticamente ele já me deu o J, porque ele me deu o montante e o capital. Nós temos uma fórmula que é essa, ó, montante é igual a capital mais juros. Então eu faço a troca, ó, onde tem o M 180 mil, onde tem o C 150 mil, e aí falta descobrir o J. Seguindo a operação matemática, ó, de um lado, se está somando, que é o 150 mil, ele passa a igualdade dividindo. Dividindo não, gente, perdão, subtraindo. Se está somando, passa subtraindo. Então, ó, 180 mil menos 150 mil, o nosso juros foi de 30 mil. Agora sim eu posso ir para o J-Cit. E aí eu vou trocar os valores das letras, as letras pelos seus valores. Então, ó, onde tinha um J, 30 mil, que eu descobri, onde tem um C, 150 mil, aonde tem o I, ainda vou descobrir, aonde tem o T, 5. E agora, como que a gente faz? Por enquanto, no lado do 30 mil, eu só repito porque não tem nada. O que eu faço agora? Eu multiplico 150 mil vezes 5, 750 mil. Aí continuo multiplicando por I, porque eu ainda não descobri. E agora? Operação matemática de novo de igualdade. Ó. Um número que está multiplicando de um lado pode passar para o outro lado dividindo. Então fica 30 mil dividido por 750 mil. E aí eu faço a divisão, o nosso I é 0,04. Ele veio na versão decimal, tá, gente? Eu vou transformar em porcentagem, aí eu multiplico por 100. Olha só, a nossa taxa de 4% ao mês. Terminamos? Não. Por quê? Porque a questão pede ao ano. E agora, se a minha taxa é 4% em um mês, em um ano vai ser quanto? É como se eu pegasse essa taxa e fosse colocando 4%, mais 4%, mais 4%, isso 12 vezes. Então, eu simplesmente multiplico. 4% vezes 12, a nossa taxa é de 48% ao ano. Beleza? Gente, é muito simples. É só seguir a lógica. Matemática só é lógica. Beleza? Peço aí que vocês curtam. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar, que eu responderei em tempo hábil. Ok?